Bem-vindos ao 14º vídeo da série de expressões idiomáticas japonesas. Não hesite em elogiar, criticar ou corrigir algum erro que possivelmente eu tenha cometido usando a área dos comentários. Kyou no kotoba wa aki. 秋、Aki 秋、significa outono e é do N5, né? E o primeiro kanyoku de hoje é 秋の空、 Aki no Sora. 秋の空、 Aki no Sora. Bom, Sora significa céu, então literalmente Aki no Sora significa céu do outono. Bom, a principal mensagem que vem do céu de outono, aparentemente, é que ele muda facilmente. Então, um dos significados para esse idiom seria justamente a facilidade com que o tempo muda no outono. Então, a facilidade com que o tempo muda no outono é um dos significados desse idiom. Essa inconstância do céu de outono, né? E derivado desse significado, vem meio que uma parábola para a facilidade com que o amor por alguém do sexo oposto pode mudar. O que isso significa? Enfim, o significado de Akinosora seria ser inconstante no amor. É esse significado que trarei uma frase de exemplo. É para esse significado que teremos uma frase de exemplo. 彼は彼女の秋の空のような心に悩みました。彼は彼女の秋の空のような心に悩みました。彼は彼女の秋の空のような心に悩みました。彼は彼女の秋の空のような心に悩みました。彼は彼女の秋の空のような心に悩みました。Bom, kare significa ele, kanojo significa ela, no significa de, akinosora inconstância no amor, yona significa parecido, kokoro significa mente, alma, espírito, coração. Nayamimashita é o verbo nayamu no passado, que significa preocupar-se, sofrer. Então a tradução para essa frase seria: ele se magoou com a inconstância dela. Talvez essa frase possa ser um pouco difícil de entender por causa dos usos seguidos do no, ou justamente isso daqui. Essa expressãozinha aqui, kokoro ni nayamu. Enfim, tsugi. Em seguida temos 秋風が立つ、 akikaze ga tatsu. 秋風が立つ、 Akikaze ga tatsu. Kaze significa vento e tatsu significa normalmente levantar-se, agir. Disso já dá para interpretar literalmente que akikaze ga tatsu significa o vento do outono age. A partir disso dá para adaptar, aperfeiçoar para o vento do outono começa a soprar. Bom, antes do outono é o verão e logo depois do outono é o inverno, né? É justamente durante o começo do outono, né, a transição do verão para o outono, que o tempo começa a esfriar. E um dos significados possíveis para akikaze ga tatsu é esse, né? O início dos ventos frios no outono. Nesse kanyoku há um jogo de palavras típico da língua japonesa, né?
É algo que realmente gosto quando tento ler as entrelinhas do japonês. E, nesse caso aqui, há um substantivo derivado de um verbo que se lê aqui. Aqui. Esse aqui. Deriva do verbo akiru. E esse substantivo significa tédio, aborrecimento, perder o interesse. Adaptando com o significado desse aki, tem-se que, literalmente, o vento do desinteresse começa a soprar. E é mais ou menos por aí o outro significado dessa expressão idiomática, né? É quando o amor entre um homem e uma mulher desaparece. Então, o verdadeiro significado de akikaze gatatsu é esfriar mutuamente. Bom, questão do amor. Frase de exemplo. 半年も経たないうちに、二人の間に秋風が立ち始めました。半年も経たないうちに、二人の間に秋風が立ち始めました。半年も経たないうちに、二人の間に秋風が立ち始めました。半年も経たないうちに、二人の間に秋風が立ち始めました。半年も経たないうちに、二人の間に秋風が立ち始めました。Bom, hantoshi é meio ano, 6 meses. Esse mo aqui é usado para dar ênfase e poderia ser traduzido como já. Ou nem, como tá na negativa aqui, tatanai. E esse tatanai aqui, na verdade, é tatsu, que já vimos em vídeo anterior, que significa passar. E uchi aqui significa durante, dentre. Então, hantoshi mo tatanai uchi ni é nem se passaram 6 meses, em menos de 6 meses, dentro de meio ano, coisas assim. Futari, duas pessoas, os dois. Aida, aqui indica uma relação entre dois. Então, poderia ser traduzido como entre. E eu aprendi isso usando esse dicionário. Akikaze ga tachi hajimemashita. Bom, akikaze ga tachi. Aqui o tachi está na forma i, nominal, para que possa se juntar a outro verbo, que é hajimemashita, que é hajimeru, começar, iniciar no passado, né? Hajimemashita é hajimeru no passado, que significa começar, iniciar. Então, futari no aida ni akikaze ga tachi hajimemashita seria algo como a relação entre os dois começou a esfriar. Relação, os dois começou a esfriar. Uma tradução plausível para essa frase é: o amor deles começou a esfriar em menos de meio ano. Antoshi mo tatanai uchi ni futari no aida ni akikaze ga tachi hajimemashita. Ok. E akikaze ga tatsu também pode ser encontrado usando fuku. Então, 秋風が吹く。 dessa vez realmente significa soprar, né? Já que fuku significa soprar. Então, o vento do outono começa a soprar. 秋風が吹く。 No significado literal, faz mais sentido com esse daqui. Mas o significado é o mesmo de esfriar mutuamente. Vamos. O curioso sobre a primeira frase de exemplo do vídeo, que foi do idiom Aki no Sora, foi traduzido como ele se magoou com a inconstância dela.
Kanojo no aki no sora no you na kokoro ni nayamimashita, é que eu acabei encontrando um provérbio meio que tratando do oposto do que foi dito nessa frase. O provérbio é 男心と秋の空。 Otoko gokoro to aki no sora. 男心と秋の空。 Otoko gokoro to aki no sora. 男心と秋の空。 Otoko gokoro significa algo como coração do homem, instinto masculino. To significa e, então Otoko gokoro to aki no sora literalmente significa o coração do homem e o céu de outono. E meio que já dá para saber do que se trata esse provérbio, né? A definição dele é dito que o amor de um homem muda facilmente, assim como o clima do céu de outono. Bom, na verdade, esse provérbio vem de outro provérbio que é 男心と秋の空は一夜に七度変わる。 Otoko gokoro to aki no sora wa ichiya ni nanatabi kawaru. 男心と秋の空は一夜に七度変わる。 Otoko gokoro to aki no sora wa ichiya ni nanatabi kawaru. Já sabemos o que ele significa. Aqui, ichiya é uma noite. Nanatabi, 7 vezes. Kawaru é o verbo mudar. Então, o significado desse provérbio é a tradução, né? O coração de um homem e o céu de outono mudam 7 vezes em uma única noite. E, bom, esse foi o vídeo. Mata ne, otanoshimi ni.